Me permitam, e eu queria nessa noite, antes de ministrar a mensagem principal da palavra hoje, no domingo nós vamos ter eleições. E eu sei que vocês já estão de cabeça cheia de tanto ouvir propaganda eleitoral no rádio e na TV, né? Mas eu queria trazer uma palavra para nós como igreja, e eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, por favor, em Deuteronômio, capítulo 17, e versículo 15. Quero dar uma palavra de 5 minutos sobre as eleições de domingo. Não é usando o púlpito como palanque, mas falando da necessidade que nós temos de, como cidadãos, a gente votar, a gente cumprir o nosso dever cívico, tá certo? Não vou citar nome de candidatos aqui, não é para fazer propaganda eleitoral, mas é para dizer a necessidade que nós precisamos, que nós temos, e do direito que nós temos de votar e ser votado conforme manda a nossa Constituição. Em Deuteronômio 17, 15, o Senhor Deus, orientando o povo de Israel sobre os governantes, ele disse assim: tu colocarás sobre ti um rei que seja sábio, a quem o Senhor teu Deus escolher. Um dentre teus irmãos será o rei sobre ti. Não poderás pôr sobre ti um estrangeiro que não seja teu irmão. E o restante do texto vai falar muita coisa. Eu queria só aqui reforçar a necessidade que nós temos de votar no domingo. A votação até 10 da manhã vai ser para os mais idosos, aqueles que têm alguma comorbidade, uma dificuldade, até as 10, né? Das 10 em diante, vai ser para todo o restante da população. Então, eu gostaria de incentivá-los a votar, certo? Não votar em branco, nem anular o voto, nem deixar de votar, porque vivemos numa democracia e pela palavra de Deus, aqui tem 2 coisas importantes nesse texto que eu gostaria de relembrá-los, que eu sei que todo mundo sabe. A primeira é que aqui diz que quem escolhe é Deus. O Senhor está dizendo aqui, Moisés está dizendo: tu colocarás sobre ti um rei, a quem o Senhor teu Deus escolher. Então, no final das contas, vai prevalecer a vontade de Deus. E a segunda parte do versículo diz assim: tu colocarás sobre ti um rei, um dentre teus irmãos será rei sobre ti. Não colocarás o estrangeiro, que não seja teu irmão. E aqui ele vai dizendo muitas coisas sobre essa questão. Mas eu queria chamar a atenção sobre 2 coisas, que é um princípio bíblico. Algumas pessoas dizem: seja feita a vontade de Deus, né? A vontade de Deus sempre vai prevalecer. Mas a frase que me veio à mente essa semana, que eu estava pensando, é que Deus não vota. Quem vota somos nós. Como é que a vontade de Deus prevalece? A vontade de Deus prevalece quando nós obedecemos à voz de Deus, quando nós olhamos para a palavra de Deus, que é a nossa bússola, que é a nossa regra de vida, e nós vamos lá, votamos e escolhemos alguém que pelo menos tem temor a Deus. Aí nós entendemos que a vontade de Deus prevalece, porque eu acredito que é uma falta de bom senso e uma contradição eu olhar para a Bíblia e ver que a Bíblia é contra o aborto, e ver que a Bíblia é contra, não o homossexual, mas contra essa ideologia de gênero. Eu olhar para a Bíblia e ver que a Bíblia não me dá respaldo para apoiar, por exemplo, liberação das drogas. Quando eu olho para a Bíblia e vejo que essas coisas e tantas outras, a preservação da família como Deus estabeleceu, e fica um contrassenso, e fica uma contradição, eu votar em pessoas que defendem essas bandeiras. Das duas umas, ou eu estou muito equivocado na minha fé,
ou eu sou totalmente ignorante com relação ao que está acontecendo. Então, quando for votar, a primeira coisa que o Senhor está dizendo aqui é que tu tem que colocar sobre você, para governar sobre ti, alguém que seja sábio. Sábio na palavra, que seja entendido da palavra. E ele diz que tu tem que escolher alguém que seja entre teus irmãos. Então, que tenha a mesma fé, que pense da mesma forma, que tenha o mesmo princípio. Porque a gente ora, alguém falou, não, eu só faço orar e Deus vai fazer a vontade dele. Quando Deus age, ele agindo eu, quem impedirá? Tem situações na Bíblia que é Deus que age independente da vontade humana. Quando eu digo, essa guerra não é tua, só sossegue e deixa que a guerra é minha. Mas na maioria dos casos, quando a gente olha para a Bíblia, Deus deu a posse da terra para Israel. Mas Israel teve que o quê? Conquistar a terra. Teve que expulsar os cananeus, expulsar os jebuseus, expulsar os gigantes. Porque Deus deu a terra, mas a conquista tem que ser nossa. Então esperar que Deus faça aquilo que é para eu fazer, no mínimo é uma ignorância espiritual. Porque a Bíblia está dizendo o que eu tenho que fazer, esforça-te, eu te ajudarei, vai que eu sou contigo, vai e faz o que tem que fazer, cumpre a minha palavra, e eu fico dizendo, não, Deus, é contigo. Domingo eu não vou votar, porque eu não acredito nessas bobagens mais de política, eu vou ficar em casa. Aí quem ganhar para mim tá bom. Aí depois a gente vai reclamar que a rua está cheia de buraco, que está sendo assaltado todo dia, que a cesta básica está muito cara, que não tem segurança, que a saúde não presta, que não tem escola para colocar os filhos, né, que vai no posto de saúde, não tem remédio. Então nós não temos como reclamar. Então eu queria convidá-los a cumprir o nosso direito de cidadão, de domingo ir até a cabine de votação, ir até a urna e votar. Votar com a consciência cristã, porque levantar bandeira LGBT, levantar bandeira de discriminação de drogas, de liberação de drogas, levantar bandeira de apoio a aborto em qualquer situação. Essas pessoas que levantam essas bandeiras, elas são anticristãs. Elas não estão interessadas em que a igreja fique, que a igreja prevaleça, que a obra de Deus continue. Pessoas que são contra fazer até uma oração na escola, que nossos filhos estão estudando. Não pode fazer oração, não pode ler a Bíblia, não pode fazer nada disso. E tem pessoas defendendo essas bandeiras. E aí nós vamos lá e votamos nessas pessoas porque gostamos do discurso, porque deu um rancho, porque pagou uma consulta, porque deu isso, porque deu aquilo, ou porque simplesmente alguém pediu, votou, e a gente não sabe que essas pessoas são inimigas do Evangelho, são inimigas da igreja, e tudo que elas puderem fazer para destruir a igreja, elas vão fazer. Vocês não têm ideia do que se passa numa casa legislativa, onde os vereadores, deputados estaduais estão lá fazendo leis. Se não fossem os vereadores que temem a Deus, hoje no município de Manaus, só para vocês terem uma ideia de um exemplo, e não adianta orar por isso, porque orar só não vai resolver, tem que agir. Os vereadores cristãos, os evangélicos, junto com vereadores católicos, se levantaram porque queriam aprovar, ano passado, uma lei que os meninos e as meninas iriam usar o mesmo banheiro. E os vereadores cristãos se levantaram e disseram não. Foi um quebra-pau lá na comissão, a comissão acho que de Constituição e Justiça da Câmara Municipal. Se não fossem os vereadores temente a Deus, hoje teu filho estaria usando o mesmo banheiro de uma menina e de um menino. Ele já estava todo mundo junto no mesmo banheiro. Porque agora não querem mais que seja macho e fêmea. A pessoa ela escolhe o que ela quer ser e ela pode frequentar o mesmo banheiro, desde que ela diga, não, eu quero ser menina, aí esse menino vai para o mesmo banheiro das meninas. Não, eu quero ser menino, essa menina vai para o mesmo banheiro dos meninos. Para vocês terem ideia. Por isso, nós precisamos acabar com essa nossa ignorância política, e eu sei que alguém pode até não estar gostando do que eu estou falando, mas eu vou falar porque eu sou pastor de vocês e tenho responsabilidade e sei as coisas que acontecem. Nós precisamos nos posicionar
e precisamos votar e orar para que o Senhor faça a vontade dele através da nossa consciência política e do nosso voto. Amém?